sua glória para estar comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. E o véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Deus conosco. Deixou sua glória para estar comigo, aleluia. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. E o véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Deus conosco. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da... Declara, igreja. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Deus conosco. Uma salva de palmas ao Senhor, amém? Assim como o pastor falou, esse nome é poder, amém? Aleluias. Oh Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Oh, estamos aqui, ó Deus, para adorar a Ti, Jesus, e para bendizer o Teu santo, maravilhoso, Senhor, e majestoso nome, Senhor. Vem Espírito Santo e toca-nos, visita-nos, Senhor. Oh Jesus, sopra o Teu sopro, Senhor. Oh Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Aleluias. Amém. Agita as águas paradas da minha alma,
leva com o teu rio, o que traz vida. Não tem, Senhor, não tenho a palavra certa a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem. Declara, igreja. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. invade a minha escuridão, aonde eu me escondo. Tu sondas e nos conheces, Senhor. Aleluia. Abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo. O Senhor vem encher
persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Aleluia, Senhor. Oh Espírito Santo, tu és majestoso, Senhor. Tu sondas e conheces, Senhor, o mais profundo do nosso ser, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o Entregou e o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Tu és soberano, Senhor. Aleluia. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de De toda a honra e toda a glória. Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. a cruz me libertou, a cruz me libertou, declare isso, A cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, Senhor. Ah, Senhor, somos gratos pelo teu imenso e maravilhoso amor, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu fluir, ó Deus, o teu responder, ó Pai. Oh, Senhor, obrigado por cada vida, Senhor, que está aqui na tua casa, Pai, está vindo, Senhor, essa live, Pai. Sabemos que estamos adorando, Senhor, somente a Ti, Senhor. Estamos abrindo os nossos lábios, Senhor, e dando o nosso melhor a Ti, Espírito Santo. Sinta-se à vontade, Pai, em o nome de Jesus. Irmãos, aquele que trouxe seus dízimos, suas ofertas, traga até o altar enquanto estaremos adorando ao Senhor com mais uma canção, amém? Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, e és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te
Obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, de adoração, Senhor, poder, Senhor, pertencer ao Teu corpo, Senhor. Poder mesmo abrir os nossos lábios, Senhor, e declarar, ó Deus, o quão bom e quão agradável é, ó Deus, a Tua presença, Senhor, conosco, Senhor. O quão bom é abrir os nossos lábios e, Senhor, e poder adorar a Ti, Senhor, entoar o nosso louvor a Ti, Pai. Somos gratos por esse imenso e maravilhoso privilégio, Pai. Senhor, pedimos também a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada irmão que trouxe até o altar os seus dízimos, suas ofertas, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, nos dê a graça, a unção e a paz sobre cada um de nós, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu passo a palavra ao pastor. Amém e amém. Vamos compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor. Eu vou procurar ser bem breve hoje, para eu terminar com voz, e porque nós temos outros momentos bem especiais também hoje no nosso culto. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra no livro de Mateus, capítulo 2, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Amém. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos ao Teu Santo Espírito que nos dê entendimento, nos revele a Tua palavra e ministre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Amém. Nós vemos aqui então o relato onde os magos, eles, sabendo de uma profecia, e estudantes, né, das estrelas. Para quem não sabe, esses magos, eles eram os antigos astrônomos, tá? Eles recebiam esse nome de magos por conta da devoção religiosa deles, porque estudar as estrelas estava muito vinculado, estudar astronomia estava muito vinculado ao estudo também das profecias, porque muitas coisas estavam ligadas, tá bem? Então, para quem já se perguntou o que eram os magos eram os antigos astrônomos, tá? Eles estudavam as estrelas, e eles, cientes de várias profecias, como por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo 2, que eu vou ler aqui: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Né? Então, logo quando eles viram uma estrela no céu, que não fazia parte do conjunto de estrelas que eles já conheciam, eles sabiam que era uma estrela que estava brilhando, uma estrela nova, que estava brilhando no céu, uma estrela que eles não haviam avistado antes. Então eles começaram a pesquisar, a procurar um significado para aquela estrela, que nunca havia sido relatada, que nunca tinha aparecido antes. E então eles começaram a pesquisar e sabiam e viram que dentro das profecias judaicas existia relatos. E então eles foram para Jerusalém. Eles foram até Jerusalém para que eles pudessem então buscar informações. E quando eles chegam em Jerusalém, eles, como autoridades de pesquisa, eles vão até a autoridade da cidade de Jerusalém. Quem reinava em Jerusalém era o rei Herodes. Então eles chegam até a autoridade para perguntar. Eu volto aqui, voltando aqui no nosso texto, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles então sabiam de profecias que quando uma estrela brilhasse, era o sinal de que o rei dos judeus havia nascido, né? Agora vocês imaginem comigo, né? Você sendo o rei Herodes, chega alguns estudiosos, chegam até você e falam assim: existe um sinal, e esse sinal relata uma profecia do nascimento do rei dos judeus. Só que quem era o rei dos judeus? Era Herodes. Herodes era que reinava ali em Israel. Então, como que isso soou para Herodes? Soou como uma ameaça. Herodes, quando ouviu isso, opa, peraí, vocês vieram aqui para me dizer que nasceu o cara que vai me tirar daqui, que vai me tirar do meu lugar, que vai tirar o meu reinado. Tanto é que a gente vê, né, no versículo 4, no versículo 3, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Afinal de contas, não era uma notícia qualquer que eles estavam recebendo. Bom, vamos a alguns detalhes aqui, porque a questão nossa aqui não é Herodes, a questão nossa aqui são os magos. E como esse relato ele pode ser muito e muito introduzido na nossa vida, nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Um primeiro ponto que nós podemos destacar é o fato da viagem dos magos. A palavra diz que eles vieram do Oriente, eles fizeram uma viagem para chegarem até Jerusalém, e não foi uma viagem curta,
Foi uma viagem longa que eles fizeram. Deixa eu, em primeiro lugar aqui, quebrar, provavelmente, acredito eu, quebrar aqui um paradigma, quebrar uma ideia. Nós que estamos acostumados com as representações de Natal, né? Todo mundo já viu o teatro de Natal? Todo mundo já viu, né? Eu vou resumir os teatros de Natal. Ele acontece assim, começa com Maria e um anjinho chegando para ela e falando para ela que ela vai ser mãe. Não é assim? Depois aparece José e Maria procurando um lugar para Jesus nascer, não é? As representações dos teatros são basicamente assim. Aí eles vão parar num estábulo, porque não tinha lugar para eles, como nós conhecemos bem a história. Aí geralmente montam um estábulozinho bonitinho, com uma manjedoura no meio, para que eles possam colocar o bebê da igreja, ou uma boneca, se ninguém tiver confiança de entregar o bebê, não é assim? Coloca ali na manjedoura, é Jesus, certo? Aí o que acontece? Jesus nasceu, não dá meia hora, quem chega? Os pastores, não é? Meia hora depois, chegam os pastores. Meia hora no sentido figurado, né? Porque na verdade não dá 1 minuto, né? Porque o teatro não pode, né, ser muito grande. Mas 2 minutos depois, chega os pastores. Chegou os pastores nem foram embora. 2 minutos depois, quem chega? Os magos. Não é assim? O que criou na mente de muita gente? Que foi assim. José e Maria chegaram no estábulo, Jesus nasceu. Meia hora depois que eles chegaram no estábulo, né? 30 minutos depois os pastores estavam lá. E 30 minutos depois os reis magos estavam lá e todo mundo visitou Jesus, com Maria ainda toda acabada ali, porque tinha acabado de parir. Não é a ideia que todo mundo acaba construindo? Gente, não é assim. Não foi assim, tá bom? As coisas foram acontecendo, tá? Eles chegaram, Maria de fato teve Jesus naquela noite, por quê? Eles ficaram no estábulo naquela noite, tá bom? Foi naquela noite, porque naquela noite eles chegaram tarde, já não tinha mais como achar uma hospedagem, um lugar, e acabaram ficando no estábulo, porque eles não podiam ficar no relento. Maria já estava sentindo as dores de parto, precisava ganhar o bebê, e ficaram ali. Gente, tempos depois os pastores chegaram, porque o anjo foi avisar os pastores estavam pastoreando. Gente, não é igual aqui a gente imaginar, né? Porque se a gente olhar aqui um pouquinho para o horizonte, a gente já começa a ver um pouco de área rural, não consegue? Aí o que a gente imagina? Que é assim, né? Gente, os pastores estavam a quilômetros de distância, não tinham carro, não tinham nada. O anjo foi lá e falou para eles: vocês vão encontrar o menino assim, assim, assado. Os pastores saíram de lá e foram para lá, mas eles não chegaram lá na mesma noite. Demorou. Até eles voltarem para a cidade, encontrarem o menino, foi tempo. Os reis magos, gente, viajaram por meses. Meses. Eles não chegaram na noite que Jesus nasceu, nem no mês que Jesus nasceu. Aliás, vamos ler aqui, ó. Versículo 16. Vendo-se iludidos pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Você entende que Jesus, quando Herodes determinou, Jesus já tinha aproximadamente 2 anos. Jesus já tinha aproximadamente 2 anos. E eu acredito que a maioria de nós já acreditamos algum dia
que Maria teve Jesus num dia e no outro dia saiu correndo porque veio o aviso que Herodes tinha mandado matar, né? Gente, isso levou tempo. Isso levou tempo. Por que isso é tão importante aqui para nós? Porque eu quero frisar o fato de que o que os magos fizeram não foi um passeio. Não foi um passeiozinho que os magos fizeram, foi uma jornada. Aquilo que os magos fizeram foi uma jornada. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é que os magos tinham conhecimento da palavra e acreditavam na palavra. Eles tinham conhecimento das profecias e acreditavam nas profecias. Porque quando eles chegam para Herodes, eles falam: aonde é que vai nascer o menino? O rei dos judeus, porque nós viemos o quê? Adorá-lo. Isso já deixa claro que os magos criam, eles acreditavam na palavra, eles acreditavam nas profecias e acreditavam no Messias, né? No Messias que estavam vindo. E os magos fizeram uma viagem longa, tanto até Jerusalém e depois de Jerusalém para Belém, que não é muito perto, e lembrando que eles também não tinham nenhum tipo de veículo para fazer essas viagens, e eles não tinham mapa, eles não tinham bússola, eles não tinham GPS, eles não tinham nenhum tipo de instrumento ou ferramenta que pudessem ajudá-los a chegar. O que eles tinham? Eles tinham em primeiro lugar a palavra, amém? Eles tinham a palavra. Em segundo lugar, o que eles tinham? A estrela que eles avistaram. E em terceiro lugar, eles tinham uma ferramenta que cada um de nós aqui, de no mínimo 30 anos para cima, já usamos. Que é o quê? Quando a gente precisava, vamos voltar alguns anos atrás aí, gente, antes de GPS, antes de tudo isso, a gente precisava achar algum lugar e não estava encontrando. O que a gente fazia? O que a gente fazia? Perguntava, não é? Achava alguém na rua, parava e perguntava: estou procurando tal lugar, você tem como me ajudar? O que foi que os magos fizeram? Chegaram em Jerusalém e pararam para perguntar, porque a informação que eles tinham era limitada. Eles tinham um pouco de informação, mas a informação que eles tinham era limitada. Então eles pensaram: vamos parar para perguntar. Vamos procurar as pessoas certas. Vamos procurar as pessoas certas para que a gente possa parar e perguntar, para que a gente possa ter mais informação, para que a gente possa continuar a nossa jornada e continuarmos bem a nossa jornada e chegarmos aonde nós queremos chegar. Durante toda a nossa vida, nós sempre procuramos ser guiados, não é verdade? A gente não procura ser guiado na nossa vida? A gente não quer andar sabendo para onde está andando? Ou a gente anda para qualquer lado, para qualquer lugar e tudo bem? Tem até gente que anda um pouco assim, né? Mas chega no momento que a gente para e fala assim: eu preciso saber para onde que eu estou indo. Eu preciso saber para onde que eu estou andando. Eu preciso saber. Eu preciso que alguém ou algo me dê uma direção. Eu preciso de direção, né? E quando os magos estavam ali no caminho e eles falavam, ficavam preocupados ou em dúvida com alguma coisa, o que um falava para o outro? Siga a estrela. Siga a estrela. Qual é a referência que nós temos? É a estrela. Então siga a estrela. Amém? Siga a estrela. Nós já vamos chegar lá.
aquela estrela, ela era um sinal na vida daqueles homens. A estrela era um sinal na vida daqueles magos. E eles queriam seguir aquele sinal, porque eles tinham um objetivo. Eles queriam conhecer o Mestre. Eles queriam conhecer o Salvador. E eles sabiam que aquela estrela os estava guiando para ele. Eles tinham um objetivo, um alvo. Vou até juntar aqui, com uma frase que eu gosto muito de Paulo. Prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Meu alvo é Jesus. E eu prossigo para o alvo. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo é: siga a estrela. Siga a estrela. Coloque a estrela como alvo, a estrela sendo Cristo, obviamente, e siga a estrela. Estabeleça um alvo para que você possa seguir, e siga então essa estrela, siga essa direção. Siga essa direção. Ali no meio do caminho, eles poderiam ter sido, e quase foram confundidos por Herodes. Quase foram confundidos por Herodes. Herodes se fez de amigo, não se fez? Opa, quero ajudar vocês nessa jornada. Espera aí, vou chamar meus especialistas. Chamou os especialistas e disse: gente, eles estão falando umas coisas aqui, o que vocês podem me dizer? Os especialistas, que também eram os estudiosos, eles começaram: opa, essas profecias que eles estão falando batem com profecias que nós temos. E eles só podem estar falando sobre essa profecia onde diz que nasceria em Belém, que é o que nós lemos. Essas profecias, elas se encontram, elas batem, só pode ser ela. Então a gente observa a estratégia de Herodes, porque daí ele chama os magos para uma reunião secreta e fala: vão para lá, descubram tudo que vocês puderem descobrir, voltem, me contem tudo, porque eu também quero ir lá para adorá-lo. Era verdade? Não, não era verdade, né? Olha como são as coisas, né? Pessoas puras de coração, elas se apresentam e dizem a verdade, assim como os magos fizeram. E elas não olham se as pessoas têm boas ou más intenções, elas revelam a verdade. Percebe a diferença? Os magos chegaram para o rei Herodes e disseram a verdade para o rei Herodes: nós queremos encontrá-lo porque nós queremos adorá-lo. As pessoas que não têm boas intenções, as pessoas que têm más intenções, elas se fazem de amigos, elas se fazem de parceiros, fingem ter as mesmas intenções. Nós já vamos chegar ao porquê disso, que eu estou falando isso. Mas o rei Herodes, ele fingiu que ele tinha a mesma intenção que os magos, não foi? Se fez de amigo dos magos, fingiu que estava ajudando eles. Na verdade ele até ajudou eles, mas fingiu que estava ajudando com uma boa intenção. Mas na verdade dentro do coração dele, a intenção dele era totalmente contrária. E a gente confirma isso no versículo 16, quando ele percebe que os magos não voltariam mais aonde ele estava, e então ele manda o quê? Matar todos os meninos de até 2 anos de idade. A gente percebe ali as intenções. Então vamos lá. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. A pergunta dessa palavra é a seguinte: o que é que nós estamos seguindo? O que nós estamos seguindo? Eu fiz essa explicação para que a gente pudesse entender o que os magos estavam seguindo, certo? E também o que Herodes estava seguindo. Os propósitos dos magos, o propósito de Herodes. E aí eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós, a começar por mim e cada um de nós. O que nós estamos seguindo? O que é que nós estamos seguindo na nossa vida? Pegando aquela frase que eu usei dos magos, de siga
a estrela, eu queria fazer essa pergunta para cada um de nós: o que é que nós estamos seguindo? E dentro dessa pergunta, queria trabalhar aqui rapidinho com vocês 3 coisas. A primeira, eu quero reler aqui os versículos 4, 5 e 6, que dizem assim: Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Olha só que interessante, né? Porque de você sairá o quê? O guia. O guia. E aqui, né, responde a nossa pergunta, né? O que é que nós estamos seguindo? Não é essa a pergunta? O que nós estamos seguindo? E a profecia diz exatamente o que nós devemos seguir, não é? Quando diz: de você, Belém, sairá o guia, ou seja, aquele que deve ser seguido, aquele que deve ser seguido, a estrela da manhã, né? Aquele que ilumina, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que ilumina os nossos passos, aquele que deve ser seguido, assim como a palavra de Deus. Primeiro ponto, a primeira resposta a essa pergunta, né? O que você está seguindo? A primeira resposta então é: siga a palavra de Deus. Porque a primeira coisa que levou os magos a essa jornada foi o quê? Foi a palavra. Foi a primeira coisa que levou eles para a jornada, foi a palavra. Eles tinham consciência da palavra, da profecia, ou seja, eles foram levados até lá, em primeiro lugar, por conta da palavra. Gente, se nós queremos chegar em algum lugar na nossa vida, e principalmente se nós queremos chegar em algum lugar na eternidade, nós precisamos ser guiados pela palavra. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Salmo 119, 105, que provavelmente todos vocês conhecem de cor. Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela é a estrela. Ela é a estrela. Conforme nós lemos e aprendemos a palavra do Senhor, lemos e aprendemos as direções, aquilo que Deus, como Deus está querendo dirigir as nossas vidas, nós vamos iluminando as nossas ideias, nós vamos iluminando o nosso caminho, nós vamos entendendo o que fazer, para onde ir, aonde andar e aonde também não andar. Aonde andar e aonde também nós devemos não andar. E aí a gente entra no segundo ponto. O primeiro ponto é: siga a palavra de Deus. O segundo ponto é: siga as pessoas de Deus. Quero reforçar aqui os versículos 7, 8 e 9. 7 e 8. Com isto Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Até chegar lá, os magos estavam sendo guiados primeiramente pela palavra e pela estrela. A estrela levou eles até Jerusalém. Em Jerusalém, como eu falei para vocês, eles pararam para perguntar.
E ali, parando e perguntando para Herodes, eles ouviram ali as orientações de Herodes e seguiram para Belém na intenção de voltar e fazer o que Herodes tinha pedido para eles, né? Porque afinal de contas eles não viram nenhuma má intenção, pelo contrário, só viram boas intenções de Herodes para com eles e para com Cristo. Só viram boas intenções. É aí que nós devemos, de fato, sempre ser guiados pela palavra, porque é conhecendo a palavra que nós podemos discernir em quem nós podemos confiar e quem nós não podemos confiar, porque é através de Deus que Ele vai nos mostrar quem de fato nós devemos ouvir e quem nós não devemos ouvir. Tanto é que Deus vai dizer isso para os magos. Deus vai falar para os magos em sonho, como nós lemos aqui, no versículo 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. É muito interessante a gente perceber algumas coisas na nossa vida. Uma coisa, por exemplo, quando nós já traçamos um caminho na nossa vida e que para a gente está tudo certo, e de repente Deus fala assim, não vai por esse caminho, muda o caminho. Mas Senhor, estava tudo certo, estava tudo planejado, está tudo certo. Deus muitas vezes chega para nós e fala assim, eu sei que você planejou o caminho, eu sei que está tudo certo para você seguir esse caminho, mas não é para você ir por esse caminho, muda o caminho. Muda o caminho. Deus já fez você mudar o caminho alguma vez? Já fez? Algo que você tinha planejado de um jeito certinho, Deus falou, não é por aí, muda. Para pensar agora o livramento que Deus pode ter te dado. Talvez você achou que essa mudança não foi legal. Talvez os magos pensaram, poxa, mas era o melhor caminho voltar por Jerusalém. Era o melhor caminho. Sem contar que, vamos pensar aqui, né? Quando alguém visitava o rei, alguém importante visitava o rei, ele era muito agradado pelo rei. Imaginem, novamente eu vou entrar naquela questão, tá gente? Aquela visita ali dos magos com o rei não foi assim. Chegamos ali, conversamos meia hora e fomos embora. Não, eles ficaram um tempo ali. Com certeza o rei hospedou eles, o rei deu um banquete para eles, tratou eles muito bem, até porque o rei tinha interesse. Então com certeza o rei tratou eles muito bem. E eu fico imaginando, sabe o que? Eles indo para Belém e pensando assim, rapaz, se nós fomos tão bem tratados assim, na ida, imagina a hora que a gente voltar com as notícias que ele quer. Imagina, se a gente não vai receber tudo aquilo ali de novo, né? Então eles já foram para Belém já pensando na volta. A hora que a gente voltar agradando o rei, né, contando para o rei e tudo mais, ele vai fazer melhor do que ele fez agora. E aí eles recebem, não, vocês não vão voltar por ali. Mas aí fica claro quando a pessoa tem os ouvidos abertos para Deus. Aí fica claro quando a pessoa sabe ouvir a Deus. Porque quando nós ouvimos, quando nós temos os nossos ouvidos abertos para o Senhor, para nós o importante não é o que seria melhor para mim, o que seria mais fácil, o que seria melhor. Para nós o que vale é, se Deus está falando, é o melhor. Se Ele está dando direcionamento, é porque é o melhor. Se vai ser melhor do que eu imaginava, ou melhor, ou mais fácil o que eu imaginava, muda. Muda porque eu creio naquele que está falando comigo. E se eu creio naquele que está falando comigo, se eu creio em Deus, eu vou entender que se Ele me deu um direcionamento, eu preciso seguir, eu preciso ouvir, eu preciso
obedecer, justamente para que eu não entre, como Salmos 1, versículo 1 e 2, que nós já conhecemos muito bem, para que a gente não acabe entrando na roda dos escarnecedores, para que a gente não acabe caindo nesse erro de cairmos na roda dos escarnecedores. E Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo testifica em nós, ele nos dá o discernimento para conseguirmos observar essas coisas, perceber essas coisas, com quem nós devemos ouvir e quem nós não devemos ouvir também. Romanos também, capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim: afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, ou seu próprio interesse, e com suas suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Olha só que coisa, né? Parece até que esse aviso foi na cabeça dos magos, né? Parece até que esse aviso foi lá na cabeça dos magos, porque o rei Herodes, ele com certeza ali, ele disse palavras doces, ele agradou eles para que ele pudesse receber aquilo que ele queria, para que ele pudesse ter o fim que ele queria, o que o rei Herodes queria. Então nós, além de seguirmos a palavra, nós devemos tomar o cuidado de seguir as pessoas de Deus, as pessoas que de fato são de Deus, porque elas sempre vão nos orientar conforme a palavra, muitas vezes conforme a experiência de vida que elas já tiveram, onde Deus falou com elas claramente, mostrou para elas claramente em situações parecidas com o que você está vivendo. Já contou algo que você está vivendo na sua vida para alguém que já viveu por aquilo? Você percebe como uma pessoa tem uma clareza para te falar? Pode perceber, quando você passa por algo na sua vida e você vai conversar com alguém de Deus sobre aquilo, se aquela pessoa já passou por aquilo, nossa, é maravilhoso uma conversa, não é? Porque a pessoa te passa a experiência dela com Deus, quando ela passou por aquilo, e aquilo testifica em você, é o que nós acabamos de ler, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, e ele nos acalma, ele nos tranquiliza, e diz: nossa, se essa pessoa passou por isso, eu também consigo passar, o Senhor ajudou ela a passar por isso, o Senhor com certeza vai me ajudar também, eu também vou passar por isso. Siga a palavra, siga as pessoas de Deus, e por último, siga a luz de Deus, siga a luz de Deus, e todas essas três eu poderia resumir em: siga a estrela que é Jesus, é a luz da nossa vida, ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Então quando eu escuto, quando eu leio Paulo dizendo: eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo, eu enxergo assim, porque eu sou muito de enxergar as coisas que eu leio, que eu escuto, eu enxergo assim, ele dizendo: eu olho e eu vejo luz, e eu só sei andar em direção à luz, eu só sei andar em direção à luz. É como se a gente dissesse assim: ah, mas eu tô sentindo no poço, ou pior, né? Eu estou no fundo do poço. Quem já disse isso? Eu estou no fundo do poço, algum momento na sua vida, estou no fundo do poço. Deixa eu te dizer uma coisa, você está no fundo do poço, você tem duas opções. Você tem duas opções no poço. Posso te falar isso porque eu já entrei num poço. Literalmente eu já entrei num poço. Você tem duas opções. Se você olhar para frente, você só vê a parede do poço. Se você olhar para baixo, você só vê sujeira, você só vê barro, você só vê... Ou seja, se você olhar aqui na mesma direção sua, na mesma altura sua, se você olhar para baixo, sabe o que você enxerga?
o fundo do poço. E quando você fica se sentindo no fundo do poço, é porque você está olhando para o fundo do poço. Deixa eu te dar a sua segunda opção. A primeira opção é olhar onde você está, tá? Se você olhar onde você está, você vai ver o fundo do poço. Qual que é a sua segunda opção? Aposto que muita gente aqui já percebeu, já sacou. Qual que é a segunda? Olha para... Gente, eu posso, vou repetir, eu entrei num poço. Eu posso falar literalmente. Sabe o que você vê quando você olha para cima? O quê? Luz. Você vê luz. O problema, gente, não é chegar no fundo do poço, tá? Chegar no fundo do poço é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo consegue, tá? Te garanto. Se sentir no fundo do poço é moleza. Todo mundo consegue chegar. A questão é olhar para o lugar certo. É olhar para a saída. Gente, não tem saída num poço. Não tem saída num poço se você olhar para frente. Olhar para a parede. Não tem saída. Pode procurar, não tem. Não tem saída num poço se você olhar para baixo. E aí eu volto para as palavras de Deus para Josué, lá no capítulo 7 de Josué. Quando Josué havia sofrido uma derrota, Josué e Israel tinham lutado contra... Eu acabei de esquecer o nome do povo. Esqueci. Eles venceram Jericó e logo em seguida eles foram lutar uma outra batalha. E eles perderam. O povo de Ai. Obrigado, meu irmão. Foram lutar contra o povo de Ai. E eles perderam. Está lá no capítulo 7. Aí lá no capítulo 7, sabe como que Josué está? Triste. Lá dentro do poço. Olhando para baixo. Deus veio falar com Josué. Quais foram as primeiras palavras de Deus para Josué? Quais vocês acham que foram? Eu vou dizer quais as pessoas querem ouvir, tá? Filhinho querido, você tá tite? Fica tite não, vem aqui, papai te ama. Você é meu queridão, você é minha queridona, vem aqui. Eu vou te jogar lá em cima, eu vou te dar vitória. Porque comigo é só vitória, vitória, vitória. Não, tem derrota também. Não foi isso que Deus falou. É isso que as pessoas querem ouvir. É isso que a gente quer ouvir. Sabe por quê? Porque a gente quer ser mimado. A gente quer ser mimado. Só que Deus, Ele quer filhos e filhas vitoriosos. Ele quer pessoas preparadas. Ele quer pessoas valentes. O que foi que Deus falou no capítulo 1 de Josué, quando chamou Josué para assumir o lugar de Moisés? Ser forte e corajoso. Aí no capítulo 7 ele está de cabecinha baixa, está triste porque perdeu. Só que no capítulo 1, Deus já tinha falado, ser forte e corajoso. Aí pela segunda vez ele disse, eu não disse eu, ser forte e corajoso. Aí pela terceira vez Deus falou para ele, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Ele disse 3 vezes para Josué, ser forte e corajoso. Por quê? Porque ia ser difícil, porque ele ia ter derrota, porque haveria momentos em que ele ia se sentir no fundo do poço. Mas ele disse ser forte e corajoso. Aí quando Deus chega para ele, e ele está lá triste, Deus não falou, tadinho. Deus não falou, vem aqui queridão. Não, ele disse, levanta a cabeça. Ele disse, por que você está com a cabeça baixa? Eu não vim aqui para mimar ninguém. Levanta a cabeça. Você perdeu? É porque tem coisa errada, vai corrigir. Essas foram as palavras de Deus para Josué. Top, né? Imagina você triste, porque você sofreu uma derrota na sua vida,
Porque você está se sentindo derrotado, porque você está se sentindo perseguido, porque você está sentindo que as coisas não estão andando bem para o teu lado, porque você está sentindo que o universo está conspirando contra você. Aí tudo que você quer é que Deus venha, passa a mão na sua cabeça, te carrega no colo e fala que eu te amo tanto. Aí Deus vira para você e fala assim: eu chamei um forte e corajoso. Eu disse, seja forte e corajoso. Levanta a cabeça e sai da onde você está. Foi o que ele falou para Josué. Levanta a cabeça, sai de onde você está, porque eu não vim aqui para mimar ninguém. Você está olhando para baixo, você não vai ver nada. Olha para cima, você vê luz. E a luz vai te guiar. A luz vai te mostrar a verdade. Josué, tem coisa errada no acampamento. Eu disse que não era para ninguém pegar nada lá em Jericó. Pegaram, tem coisa errada. Vai corrigir. Vai corrigir. E foi o que Josué fez. Foi o que Josué fez. Josué podia ter feito como muitos fazem, né? Ai, Deus falou de um jeito que eu não gostei. Eu não gostei do jeito que ele falou comigo. Josué não, ele obedeceu, ele ouviu, ele obedeceu. Assim como os magos também ouviram e obedeceram. Podem também não ter gostado, mas ouviram e obedeceram. Fizeram o que era certo. Fizeram o que era certo. Assim, da mesma forma, o Senhor nos chama a ouvirmos a sua voz, a sermos guiados pela sua palavra, a sermos guiados por homens e mulheres de Deus, a sermos guiados pela luz que é Jesus. A sermos guiados pela luz que é Jesus. Assim como diz em Efésios 1:18, iluminados os olhos do vosso coração. Os nossos corações são iluminados através da vida que vivemos em Cristo e na sua palavra. E Daniel, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para a gente encerrar aqui. Passei do tempo. Para a gente encerrar aqui. Para ir para Belém, os magos tinham uma estrela, certo? Porque a estrela os guiou, e a palavra diz que ela parou aonde Jesus estava, certo? Ali ela ficou, e ali ela sumiu, ela foi embora, porque era para guiá-los até lá. Quando eles foram voltar, eles não tinham mais a estrela, mas eles continuaram sendo guiados por Deus, certo? Sabe qual é a diferença? A diferença acontece na nossa vida também. Quando nós começamos a conhecer a palavra, nós precisamos de uma luz externa que nos mostre para onde ir. Essa luz externa pode ser a Bíblia, essa luz externa pode ser pessoas nos dizendo, nos aconselhando. Amém? Essa luz externa pode ser pessoas nos aconselhando, conforme a gente para e pergunta, não é? Para e pergunta o caminho. Pessoas externas. A estrela era uma luz externa, certo? Para voltar o caminho, sabe aonde estava essa luz? Dentro. Dentro. Nós precisamos de uma luz externa, ou seja, alguém que nos guie, alguém que nos ajude, até que essa luz esteja aqui dentro. E aí nós não seremos não somente guiados por fora, mas também por dentro, internamente. Aí a luz de Deus ilumina a cada um de nós aqui dentro. Quer ver uma diferença? Quer ver isso claramente na nossa? Um exemplo apenas. Eu perguntei se alguém já te orientou a respeito de algo que você passou na sua vida. Te deu um conselho. Você disse que sim, amém? Amém? Agora experimenta quando isso acontecer ao contrário. Quando você começar a aconselhar. Aí você vai perceber a diferença. Antes era a luz dos outros te iluminando. Agora é a tua luz iluminando
os outros. A luz é a mesma, é Jesus. A luz é a mesma. A diferença é que ela deixou de brilhar fora de você e começou a brilhar dentro de você. E depois começou a brilhar através de você. Amém? Para que essa luz ela comece a te guiar por fora, depois por dentro e depois através de você, você precisa saber responder aquela pergunta: o que você está seguindo? O que você está seguindo? Nós precisamos seguir a luz. Não dá para seguir a luz de dentro de um poço. Não dá para seguir a luz olhando para baixo. Só dá para seguir a luz olhando para a luz. Amém? Amém. Vamos colocar em pé.